Trabalho de parto. Qual é o melhor momento de ir à maternidade? Meu nome é Marcos Tadeu Garcia, eu sou médico, ginecologista e obstetra. A dilatação do trabalho de parto tem duas fases, a fase latente e a fase ativa. A fase latente, também chamada de fase de aquecimento, ela dura em torno de 8 horas. É a fase mais longa do trabalho de parto. É aquela fase na qual a gestante deve estar em casa, ela não deve ir para a maternidade. E depois vem a fase ativa do trabalho de parto, que é onde as contrações vão ficar mais regulares. Ou seja, na fase latente, eu tenho contrações irregulares, de fraca intensidade e com duração em torno de 30 segundos. Na fase ativa, nós vamos ter contrações regulares, contrações de moderada a forte intensidade e que duram em torno de 50 a 60 segundos. A fase latente do trabalho de parto, ela pode ser mais longa ou mais curta, a depender das condições do colo do útero quando iniciar o trabalho de parto. Ou seja, se o colo do útero for grosso e impérvio, essa fase latente do trabalho de parto tende a durar mais, em torno de 8 horas. Porém, se esse colo já tiver alguma dilatação, por exemplo, 2 para 3 centímetros, e tiver trabalhado, ou seja, mais fino, essa fase latente do trabalho de parto tende a ser mais curta. Ou seja, logo essa gestante vai entrar na fase ativa do trabalho de parto. E como eu vou caracterizar o trabalho de parto? O trabalho de parto ele é caracterizado por contrações regulares e também pela dilatação do colo do útero. E para que haja internação, é importante que você esteja entre 4 e 5 centímetros de dilatação. O que nós não desejamos é que você não chegue nem muito cedo na maternidade e também não numa fase muito adiantada do trabalho de parto. Então você está em casa, começaram as contrações irregulares, você não precisa nem ficar contando muito, mas aí você percebe que essas contrações vão ficando cada vez mais próximas, cada vez incomodando um pouquinho mais. Então já se passou 4, 5, 6, 7 horas, e aí você começa a perceber que essas contrações começam a ficar mais cadenciadas, elas começam a durar mais, ficar mais regular, ela começa a te incomodar mais. Então aí a gente começa a contar. E qual é o momento de ir para a maternidade? Para aquelas mulheres que estão com o colo do útero fechado ou pouco dilatado, com o colo mais grosso, nós orientamos que ela avalie durante 2 horas a fase ativa do trabalho de parto, ou seja, que ela tenha durante 2 horas contrações de 5 em 5, 4 em 4 minutos, quer dizer, essas contrações vão estar regulares, elas vão estar de moderada a forte intensidade, elas estão incomodando. Aí já é um momento de eu pensar em ir para a maternidade. Um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar, principalmente aqui em São Paulo, é a logística do trânsito, da hora do rush. Então a gente deve evitar, nesse momento, ir para a maternidade. A distância também da casa dessa parturiente até a maternidade. Porém, aquela parturiente que já conhece sua dilatação do colo do útero, que sabe que tem 3 centímetros de dilatação, ela não vai esperar tanto tempo em casa. Por quê? Porque essa fase latente ela vai ser mais curta, ou seja, ela pode durar 2, 3, 4 horas e logo após já vai entrar para a fase ativa. E essa fase ativa é melhor não esperar tanto tempo para ir para a maternidade. É melhor com 1 hora de contrações regulares, ou seja, em 1 hora eu conto 10 a 12 contrações, eu já posso ir para a maternidade. Além de observar a regularidade das contrações uterinas, é importante você perceber que as contrações uterinas faz com que você tenha vontade de ir ao banheiro, faz com que você tenha vontade de fazer cocô. E não se preocupe, pode ir na sua casa, no banheiro, fazer cocô 1 vez, 2 vezes, evite de deixar para ir na maternidade. Pode ir com tranquilidade, isso é normal, é fisiológico. Por que que acontece? Primeiro que você tem a cólica, e segundo, conforme o trabalho de parto está evoluindo, a cabecinha do nenê, ela está
comprimindo o intestino, o reto propriamente dito. E isso faz com que você sinta a vontade de esvaziar o intestino. Além disso, quando você vai ao banheiro e você vai se enxugar, você percebe que pode cair algumas gotinhas de sangue no vaso sanitário. Ou então, na hora que você vai se enxugar, no papel higiênico pode sair um pouquinho de sangue. Isso é normal, isso está acontecendo porque o colo do útero está afinando e está dilatando. E alguns vasinhos podem vir a romper. Isso é normal, é fisiológico e é mais um sinal que colabora para que a gente tenha o diagnóstico do trabalho de parto. Feito isso, está na hora de você ir para a maternidade e bom parto.